Meus irmãos, minhas irmãs, dia 19 de junho, 12º domingo do tempo comum. Ouçamos o evangelho que a igreja nos apresenta nesse final de semana. Lucas 9, 18 a 24. Certo dia, Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, esta passagem ela é central nos 3 evangelhos que nós chamamos de sinóticos: Marcos, Mateus e Lucas. Marcos 8, Lucas 9, Mateus 16. Até esse momento, Jesus vem caminhando com o povo, pregando, fazendo milagres, mas nesta cena se dá um encontro mais profundo com o Senhor. E esse encontro começa a partir de uma pergunta. Jesus pergunta aos discípulos: Quem diz o povo que eu sou? E eles começam a dizer. Uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és alguns dos antigos profetas que ressuscitou. Também nós começamos a falar de Jesus por aquilo que os outros falaram, por aquilo que nossos pais nos contaram, por aquilo que aprendemos na catequese, por aquilo que lemos no livro, que ouvimos numa palestra, vimos num filme, e assim por diante. Mas Jesus vai radicalizando no sentido próprio da palavra. Radical é aquele que vai à raiz. Jesus vai aprofundando a questão e Jesus pergunta: E vós, quem dizeis que eu sou? Uma coisa era o que a multidão estava dizendo, agora o que o discípulo diz de Jesus? Qual é a experiência que ele tem de Jesus? E na versão de São Lucas, a resposta é: o Cristo. Pedro responde: o Cristo de Deus. Ou seja, Jesus ele é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Essa pergunta continua também para cada um de nós nos dias de hoje. Nós podemos passar a vida inteira falando de Jesus por aquilo que os outros nos falaram. Mas seremos sempre confrontados na vida com a pergunta: quem é Jesus para nós? O que ele significa? Que importância ele tem na nossa vida? Que lugar ele ocupa na nossa vida? Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, em 1980, pregou sobre essa passagem para a juventude, a partir do texto de Mateus 16. Dizia ele: a vida de um jovem depende da resposta que ele dá a essa pergunta: para você, quem eu sou? Não só a vida de um jovem, a vida de qualquer pessoa, de qualquer cristão, depende da resposta que ele dá existencialmente a essa pergunta: quem é Jesus para mim? Mas logo depois, Jesus começa a anunciar, é o primeiro anúncio da paixão.
O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Não basta dizer que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias. De que messianismo nós estamos falando? Nós podemos dizer que Jesus é o Senhor, mas de que senhorio nós estamos falando? Muitas vezes imaginamos que o senhorio de Jesus é igual ao senhorio dos poderosos desse mundo que dominam, que governam, oprimindo os pobres, dominando pela força. Sim, Jesus é o Senhor, mas o seu senhorio é diferente. É o senhorio do amor, é o senhorio do serviço. Da mesma forma, para não ficar dúvida sobre o messianismo de Jesus, ele mesmo começa a revelar o seu messianismo, que haverá conflito, sofrimento, perseguição. Portanto, aquele que se dispuser a seguir o Senhor, de certa forma tem que estar consciente dos riscos que nós corremos por causa de Jesus. Por isso dirá o próprio Senhor: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. O que é cruz, minha gente? É entrega. Se alguém quer me seguir, aprenda a se entregar. A se entregar nas mãos do Pai, como Jesus se entregou, a se entregar aos irmãos, como Jesus também se entregou. Cruz é entrega. Agora, toda entrega é sofrida. Quantas vezes a entrega em nome de Jesus vai nos causar não poucos sofrimentos? Por isso, continua Jesus dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, este a salvará. Ganhar a vida na lógica do reino de Deus é perder na lógica do mundo. Ganhar a vida na lógica do mundo é muitas vezes perder na lógica de Deus. Portanto, a experiência do seguimento de Jesus carrega essa tensão da cruz. Papa Francisco, naquele belíssimo documento sobre a santidade no mundo atual, Gaudete et Exsultate, alegrai-vos e exultai, ele fala que o cristão precisa ter a capacidade de suportar o conflito por causa de Cristo, por causa do Evangelho. Olhando para o mundo de hoje, quantos homens e mulheres que são caluniados, perseguidos, torturados e até mortos, justamente porque querem viver o Evangelho com coerência, amando a Deus e amando aos irmãos, vendo no rosto dos pobres o rosto de Cristo Senhor, e por isso tomando a defesa dos pobres, e correndo muitas vezes o risco de ter a mesma sorte dos pobres, a mesma sorte de Cristo. Não nos esqueçamos que o Senhor que nós seguimos nasceu como um miserável, porque não havia lugar para ele na estalagem, e morreu como um marginal, fora dos muros de Jerusalém, à margem daquela sociedade. Por isso, irmãos e irmãs, um evangelho como esse provoca a nossa fé, questiona a nossa experiência de Deus. Não basta dizer que nós cremos em Deus, é preciso responder se o Deus que nós acreditamos é o Deus revelado por Jesus de Nazaré ou é um Deus que nós criamos à nossa imagem e conveniência. Que possamos sempre professar a fé no Deus de Jesus Cristo, no Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, no Deus da misericórdia, no Deus que caminha conosco. Que assim seja. Irmãos e irmãs, nesta segunda parte do nosso programa, quero continuar com vocês a catequese que o Papa Francisco está fazendo às quartas-feiras sobre o tema da velhice. Esta catequese de hoje foi a que o Papa proferiu no dia 27 de abril, que teve como tema Noemi, a aliança entre as gerações que abre o futuro.
disse o Santo Padre. Hoje continuamos a refletir sobre os idosos, sobre os avós, sobre a velhice, palavra que parece feia, mas não, os velhos são grandes, são belos. E hoje iremos deixar ser inspirados pelo maravilhoso livro de Ruth, uma preciosidade da Bíblia. A parábola de Ruth ilumina a beleza dos laços familiares, gerados pela relação de um casal, mas que vão além do vínculo do casal. Laços de amor capazes de ser igualmente fortes, nos quais irradia a perfeição daquele poliedro dos afetos fundamentais que forma a gramática familiar do amor. Esta gramática traz linfa vital e sabedoria generativa ao conjunto das relações que edificam a comunidade. Em comparação com o Cântico dos Cânticos, o livro de Ruth é como o outro painel do díptico do amor nupcial. Tão importante como essencial, celebra o poder e a poesia que deve habitar os laços de gerações, parentesco, dedicação e fidelidade que envolve toda a constelação familiar. E que se tornam até capazes, nas conjunturas dramáticas da vida de um casal, de conferir uma força de amor inimaginável, capaz de relançar a esperança e o futuro. Então o livro de Ruth vai nos mostrar uma relação muito bonita naquela família. Sabemos que os clichês sobre os laços de parentescos criados pelo casamento, sobretudo da sogra, aquele vínculo entre sogra e nora, falam contra essa perspectiva. Mas precisamente por essa razão, a palavra de Deus torna-se preciosa. A inspiração da fé pode abrir um horizonte de testemunho que vai contra os preconceitos mais comuns. Um horizonte que é preciso para toda a comunidade humana. Um horizonte que é precioso para toda a comunidade humana. Convido-vos a redescobrir o livro de Ruth, especialmente na meditação sobre o amor e na catequese sobre a família. Então, lembra o Papa Francisco, quantas vezes no nosso folclore, quando falamos da relação sogra e nora, sempre falamos de uma relação muito ruim. O livro de Ruth mostra uma bela relação. Esse pequeno livro também contém um valioso ensinamento sobre a aliança das gerações, onde a juventude se mostra capaz de dar novo entusiasmo à idade madura. Isto é essencial, quando a juventude restitui entusiasmo aos idosos, onde a velhice se mostra capaz de reabrir o futuro para a juventude ferida. No início, a idosa Noemi, embora movida pelo afeto das noras, viúvas dos seus 2 filhos, é pessimista quanto ao seu destino num povo que não é seu. Por conseguinte, ela encoraja afetuosamente as jovens viúvas a regressarem às suas famílias para reconstruir a sua vida. Aquelas viúvas eram jovens. Diz: não posso fazer nada por vós. Isso já parece ser um ato de amor. A idosa, sem marido nem filhos, insiste para que as noras a abandonem. No entanto, é também uma espécie de resignação. Não há futuro possível para as viúvas estrangeiras, privadas da proteção dos seus maridos. Ruth sabe disto e resiste a esta generosa oferta. Não quer voltar para sua casa. O vínculo que se estabeleceu entre sogra e nora foi abençoado por Deus. Noemi não pode pedir para ser abandonada. Inicialmente, Noemi parece mais resignada do que feliz com esta oferta. Talvez ela pense que esse estranho vínculo aumentará o risco para ambas. Em certos casos, a tendência do idoso ao pessimismo precisa ser contrastada pela pressão afetuosa dos jovens.
Então Noemi perde os 2 filhos e fica com as 2 noras. E ela agora diz para as suas empregadas: voltem para suas casas. E ela, que já era viúva, vai ficar só. Mas Ruth, que era uma das noras, mesmo não sendo do povo de Israel, resolve ficar no povo estrangeiro para não abandonar a sua sogra. De fato, Noemi, comovida pela dedicação de Ruth, sairá do seu pessimismo e até tomará a iniciativa, abrindo um novo futuro para Ruth. Ela instrui e encoraja Ruth, a viúva do seu filho, a conquistar um novo marido em Israel. Boaz, o candidato, mostra a sua nobreza, defendendo Ruth dos homens seus empregados. Infelizmente, este é um risco que também se verifica hoje. Se hoje nós temos violência contra as mulheres, imagine naquele contexto do Antigo Testamento. O novo matrimônio de Ruth é celebrado e os mundos são de novo pacificados. As mulheres de Israel dizem a Noemi que Ruth, a estrangeira, vale mais de 7 filhos e que o matrimônio será uma bênção do Senhor. Noemi, que estava cheia de amargura e dizia até que o seu nome era amargura, na sua velhice conhecerá a alegria de desempenhar um papel na geração de um novo nascimento. Vede quantos milagres acompanham a conversão desta idosa. Ela converte-se ao compromisso de se tornar disponível, com amor, para o futuro de uma geração ferida pela perda e em risco de abandono. As frentes de recomposição são as mesmas, que, de acordo com as probabilidades desenhadas pelos preconceitos do senso comum, deveriam gerar fraturas insuperáveis. Em vez disso, a fé e o amor permitem que sejam superados. A sogra supera o ciúme do próprio filho, amando o novo vínculo de Ruth. As mulheres de Israel superam a desconfiança em relação ao estrangeiro. E se as mulheres o fizeram, todos o farão. A vulnerabilidade de uma jovem sozinha perante o poder do homem reconcilia-se com uma relação cheia de amor e de respeito. Quantas mudanças acontecem nesse cenário do livro de Ruth? Tudo porque a jovem Ruth se obstinou a ser fiel a um vínculo exposto a preconceitos étnicos e religiosos. E retomo o que disse no início. Hoje a sogra é um personagem mítico. A sogra, não digo que pensamos nela como o diabo, mas pensamos sempre nela como uma figura má. Mas a sogra é a mãe do teu marido, é a mãe de tua esposa. Pensemos hoje nesse sentimento um pouco generalizado de que a sogra, quanto mais longe estiver, melhor é. Não, ela é mãe, é idosa. Uma das coisas mais belas das avós é ver os netinhos. Quando os filhos têm filhos, revivem. Prestai atenção à relação que tendes com as vossas sogras. Por vezes, são um pouco especiais, mas deram-vos a maternidade do cônjuge. Deram-vos tudo. Pelo menos é preciso fazê-las felizes, a fim de que levem em frente a sua velhice com felicidade. E se tiver algum defeito, devemos ajudá-las a corrigir-se. Também a vós, sogras, digo-vos, cuidado com a língua, porque a língua é um dos pecados mais terríveis das sogras. Cuidado. E Ruth, neste livro, aceita a sogra, fazendo-a reviver, e a idosa Noemi toma a iniciativa de reabrir o futuro para Ruth, em vez de apenas desfrutar do seu apoio. Se os jovens se abrirem à gratidão pelo que receberam e os idosos tomarem a iniciativa de relançar o seu futuro, nada pode impedir o florescimento das bênçãos de Deus entre os povos. Por favor, que os jovens falem com os avós,
que os jovens falem com os idosos, que os idosos falem com os jovens. Devemos restabelecer esta ponte com vigor. Nela há uma corrente de salvação, de felicidade. Que o Senhor nos ajude fazendo isto, a crescer em harmonia nas famílias. Aquela harmonia construtiva que vai dos idosos aos mais jovens. Aquela ponte positiva que devemos preservar e conservar. Quanta riqueza no diálogo entre essas gerações diferentes, em contextos tão diferentes. Meus irmãos, minhas irmãs, quero partilhar com vocês a minha agenda litúrgica dessa semana. Sábado, dia 18, às 19 horas, celebração da Crisma na paróquia Santa Cruz, aqui em Caicó. Domingo, dia 19, às 8h30 da manhã, eu irei presidir a Eucaristia no Santuário do Rosário. E às 19 horas, irei presidir a Crisma na paróquia de Cerro Corá. Segunda-feira, dia 20, às 19 horas, estarei na novena de São João Batista, aqui no bairro São João 23. Terça-feira, dia 21, ordenação diaconal de Isaías, na paróquia de Parelhas, às 19 horas. Quarta-feira à noite, teremos o arraiá no Dom Wagner, no Centro Pastoral nosso, com todos os funcionários do Centro Pastoral e da Cúria. Quinta-feira, dia 23, estarei numa comunidade rural de Florânia, na comunidade de São João Batista, celebrando as vésperas da festa do Santo. Sexta-feira, dia 24, solenidade do Sagrado Coração e dia de São João Batista. Às 10 horas presidirei a missa solene em Cerro Corá e às 17 horas participarei da procissão e da missa de São João em São João do Sabugi. Sábado, às 10 horas da manhã, no Santuário do Sagrado Coração, em Jardim do Seridó, teremos a missa pela santificação do clero, que normalmente acontece no dia do Sagrado Coração. Mas como este ano coincide com a festa de São João Batista, celebraremos no dia seguinte, que é festa do Imaculado Coração de Maria. Então, sábado, dia 25, às 10 horas, missa pela santificação do clero. Queremos rezar também pelos nossos aniversariantes do clero, aniversariantes dessa semana. Sábado, dia 18, aniversário natalício do diácono Márcio Adriano de Azevedo, da paróquia de Santana de Caicó, aqui na Catedral. E dia 19 de junho, aniversário natalício do padre José Ronácio Vieira, administrador paroquial da paróquia São Francisco de Assis, em Caicó. Queridos irmãos e irmãs, concluamos o nosso programa com a oração própria deste domingo, pedindo que o Senhor nos dê a graça de, ouvindo essa palavra, colocá-la em prática. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, nosso irmão, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santana, nossa padroeira, desça sobre todos vós a bênção do Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que a alegria do Senhor seja a nossa força. Amém.